Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Guto aqui do Valer um Livro e hoje eu quero falar com as pessoas que escrevem, com os escritores, com as escritoras ou com você que tem aí o sonho de publicar um livro, de viver escrevendo livros, mas nunca pensou que ia ter uma oportunidade bacana. Ela chegou. Tá rolando um concurso muito legal que vai dar 30 mil reais como prêmio e a publicação de um livro pela editora Nova Fronteira, que é uma editora grande, reconhecida. Então isso vai ser muito legal. Mas antes de você sair desse vídeo, para. Eu quero contar uma história que vai ser bem importante, que pode mudar a sua percepção sobre esse concurso. Talvez muitos de vocês não saibam, mas eu escrevo desde que eu me lembro eu escrevo. Inclusive já publiquei um livro quando eu tinha 16 anos, participei de uma antologia de contos. Muito bom. Mas, vamos voltar um pouquinho. O primeiro texto que eu escrevi, tem até ele aqui, ó, separei. Olha que especial. Foi esse que tá de caderno, todo zoado, todo mofado, todo... Essa daqui foi minha primeira experiência escrevendo um texto. Eu tava de férias na casa da minha tia, tava uns primos, assim, tava todo mundo brincando loucamente. E eu queria muito escrever uma história, eu não sabia muito bem porquê. E aí lá estava eu com o meu livrinho, que, nossa, era muito ruim realmente. Lendo hoje eu sinto um pouco de vergonha, mas era mó legal, eu escrevia à mão e tinha números nas páginas. Porque eu sou uma pessoa que é organizada com os textos, aparentemente. E foi a primeira vez que eu falei, nossa, que bacana, né? Eu imaginei um negócio e eu escrevi, agora tá no papel e todo mundo pode ler. Legal! Bem louco! E todo mundo achava muito fofinho, né? O menininho que tava querendo escrever umas coisas. Mas depois que eu cresci não foi tão legal assim, porque, né? Tava na hora já de eu arranjar um emprego sério, de adulto, e parar com esse negócio de escrever, porque eu ia morrer de fome. E as pessoas falavam isso pra mim o tempo todo. Minha família, minha mãe principalmente, falava, você não vai ser escritor. Aliás, saí de casa por conta da literatura. Teve um dia que a gente tava discutindo por N coisas e ela disse, não quero escritor na minha casa. Como se fosse, tipo, sei lá, um bandido, tá ligado? E eu, adolescente, no auge da minha adolescência, eu tinha uns 15 ou 16 anos, falei, então você não vai ter. E aí eu mudei pra casa do meu pai, que me dava um pouco mais de apoio nesse sentido, sempre instigando aí os meus sonhos, falando, não, vai, você quer fazer? Faz. E aí eu fui com várias viagens de livros e livros e livros, e fiz umas 2 com roupa, talvez, nem isso. E aí eu comecei a escrever mais, eu encontrei amigos que achavam muito legal o fato de eu escrever, um beijo pro Lucas. Inclusive, eu comecei a ter mais capricho com os textos. Agora nós temos um bagulho que é encadernado. Uma amiga minha fez um desenho. Cadê? Aqui, ó. Profissional, hein? E foi muito bonitinho. Eu escrevi esse texto, aí eu fui encadernar. Aí o moço perguntou assim, o que é isso? Eu falei, é um livro. Aí ele falou assim, de quem? Eu falei, Não interessa pra você, palhaço! é meu. Fui eu que escrevi. Chorei o resto da tarde, morrendo de orgulho de mim mesmo. E escrevia bastante. Aí depois eu escrevi uma outra história. Eu gostava muito do negócio do medieval, não me julguem. De fantasia, cadê meu nome? Não tem meu nome. Aqui, ó. E aí eu ia escrevendo um monte de coisa, tinha vários textos nos meus computadores antigos, textos que eu acabei perdendo, infelizmente. Exceto os que eu mandava por e-mail pra várias pessoas, pra elas ficarem julgando, assim, porque eu... Julgando não, né? Criticando pra eu poder melhorar o texto mesmo, porque eu não me sentia, tipo, o mega escritor da vida. E eu me sentia muito inseguro sobre o que eu escrevi. Eu achava que nunca ficava bom o suficiente, eu ficava obcecado. Eu mudava 50 bilhões de vezes, na verdade eu ainda faço isso. Mas enfim, eu não me achava muito bom, talvez pela falta de apoio de outras pessoas que eram importantes pra mim. E aí eu me envolvi num relacionamento onde eu encontrei todo o não apoio. Existe um nome pra isso? Uma falta de apoio gigantesca, em que tudo que eu escrevia era um lixo e precisava ser refeito e não era bom o suficiente. E aí era engraçado assim, que esse namorado que eu tinha, ele jogava muito na minha cara que eu não tinha vivência o suficiente pra escrever. Mas esse não é o ponto da nossa discussão. O ponto do que eu quero falar pra vocês é, talvez você tenha o sonho de escrever e você vê uma oportunidade como esse concurso de 30 mil reais, de publicar para uma editora grande, que é o Prêmio Kindle de Literatura, e o pior desafio não é a banca que vai avaliar o seu original e dizer, não, isso daqui é bacana, a gente vai publicar. O maior desafio às vezes acaba sendo você mesmo, que nem se inscreve porque você não tem segurança no que você tá fazendo. Que talvez nem tenha terminado o teu livro porque você fala tipo, cara, não sou bom o suficiente. Isso não precisa ser verdade, sabe? Depois de tantas negativas que eu tive de opiniões do meu texto, eu fiquei muito tempo sem escrever.
muito tempo. E é muito louco, assim, porque quando você gosta muito de uma coisa e você fica sem fazer, como aconteceu comigo na escrita, parecia que as coisas não tinham muito propósito, sabe? Quando eu me esforçava pra fazer qualquer outra coisa, por exemplo, eu faço faculdade de marketing, eu sentia que eu tava tentando ser uma pessoa que eu não era, que o que eu gostava era outra coisa. E não vinha pra complementar, sabe? Era, na verdade, um negócio que, pela minha visão, tava me destruindo. Mas, ao mesmo tempo, eu não me sentia forte o suficiente para voltar a escrever e fazer os meus textos e me expressar da maneira que eu quisesse. E uma coisa mudou tudo, assim. Teve um amigo meu, da faculdade, inclusive, que tava fazendo uma terapia, um coaching, algo assim. E ele me pediu pra colocar 3 características dele, que eram muito boas, enfim, que eu admirava nele, porque fazia parte do processo ali dele na semana, era tipo uma lição de casa. E quando eu mandei, ele falou assim, caraca, eu tô muito emocionado pelo que você escreveu, assim. De todos os que eu recebi, de todas as mensagens, a sua foi a que mais me tocou, porque você escreve muito bem, eu não sabia que você escrevia tão bem. E aí foi um negócio tão bobo e tão pequeno que eu não tava esperando, assim, eu escrevi porque eu quis, assim, ajudar ele no negócio dele. Mas me fez pensar muito, sabe? Eu falei, caramba, eu acho que tem pessoas que poderiam gostar do meu texto e eu gosto de escrever. E talvez por isso as pessoas gostem, né? Porque eu faço com tanto carinho, com tanto amor. E eu tô contando tudo isso pra vocês, o que não é muito fácil pra mim, porque eu tive várias histórias de fracasso com a literatura, várias coisas negativas que abalaram a minha confiança e que me deixaram desestruturado e que me fizeram parar de escrever por muito tempo. Por exemplo, quando eu lancei a antologia de contos, o primeiro lançamento foi sucesso, porque tinha vários autores. E aí só a família desses caras já enchia, assim. Então eu pensei, caramba, é isso. Consegui aqui, provei pra mim mesmo, para o mundo, que deu certo. Só que no segundo lançamento, em que tava só as pessoas de São Paulo, ou seja, eu e mais uma menina, a gente fez o lançamento e obviamente teve 5 pessoas. E eu não tô exagerando, teve 5 pessoas mesmo. E uma delas foi o meu professor de filosofia. Um beijo, professor de filosofia, Elton, porque foi ótimo a sua presença lá, senão ia ser 4 pessoas. Isso que meu amigo fez de elogiar a mensagem que eu tinha mandado pra ele com as características mudou muito a minha perspectiva. Não porque eu precisasse ser validado por alguém, não que eu estivesse esperando isso. Mas quando ele foi isso, eu comecei a refletir sobre o quanto eu gostava de fazer aquilo. E quando eu escrevi a mensagem, eu coloquei todo o meu coração ali, sabe? Porque era muito importante, era um presente que eu estava entregando pra ele. E talvez você aí em casa não tenha esse amigo que vai olhar pra você e falar assim, olha, eu gosto do que você escreve, presta atenção nisso. Então eu estou sendo esse amigo agora. Se você gosta muito de escrever, se esse é o seu ponto, vá em frente, continue escrevendo. Não importa se você vai publicar um livro agora ou daqui a 50 anos. Escreva, sabe? Continue escrevendo. E essa é uma ótima oportunidade para você seguir em frente, continuar escrevendo, pegar aquele projeto que você começou e guardou, ou que tá só na sua cabeça e trabalhar nele, sabe? Realmente escrever, se dedicar, ter disciplina para que você consiga. Porque mesmo que você não ganhe o prêmio, que é um prêmio sensacional realmente, 30 mil uma publicação pela Nova Fronteira, é um negócio que fala assim, ó, 2017 foi show. Mas, mesmo que você não seja a pessoa selecionada, que você não ganhe este concurso, você vai ter escrito um livro. Fala, não me diga! Inteiro, de cabo a rabo, da primeira página ao ponto final. Isso vai ser muito importante para você. As inscrições para o concurso começam no dia 1º de agosto e terminam no dia 31 de outubro de 2017. Então tem bastante tempo para você revisar o seu livro, dar uma trabalhada no texto, mandar para pessoas lerem para você ajustar ali pontas que talvez estejam soltas. E lembrando, este livro tem que ser um livro único, não pode fazer parte de uma série, porque senão ele não se adequa aos critérios do concurso. Tem que ser escrito em língua portuguesa, mas eu imagino que a maioria de vocês escreve em língua portuguesa mesmo, porque é a nossa língua aqui. E tem que ser um romance inédito, então ele não pode ter sido publicado por outra editora, seja a história ou os personagens que fazem parte dessa história. E também não podem ter sido publicados em site de compartilhamento de texto, onde você pode ter divulgado alguns capítulos. Só 25% do texto pode ter sido divulgado. Esse é o limite, assim. Se foi mais do que isso, nem pensa. Se foi 25, já não é muito aconselhável ali não, porque você tá no limite do negócio. Então tem que ser inédito, tá bom? Ninguém pode ter visto, não pode ter sido publicado, porque faz parte das regras do jogo. Mas de qualquer maneira, o link com as informações todas do concurso estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero ter ajudado vocês a ter criado uma força, uma coragem para investir aí no seu sonho, porque essa pode ser a sua grande chance, pode ser uma ótima oportunidade. Então,
Muito sucesso pra vocês. Se inscrevam aqui no Valer um Livro pra gente conversar sempre sobre literatura e ativa as notificações. Muito obrigado, gente, por terem me dado atenção por todo esse tempo e boa sorte para todos.